Eu quero que você abra sua Bíblia no capítulo 11 do livro de Mateus. Esse primeiro versículo, ele vai nortear a palavra de hoje. E eu quero já que você saiba o tema que nós temos para essa noite, aquilo que Deus está falando conosco. É aquilo que Deus tem falado comigo e talvez, pode ser que sim, pode ser que não, o Espírito Santo, ele... Não dá para a gente prever o que ele vai fazer, mas eu acredito que seja o final de uma série de palavras que o Senhor tem me dado acerca de nós recobrarmos a nossa confiança nele e lutarmos as nossas guerras para vencer. Então o tema da palavra de hoje é força para vencer. Força para vencer. Levanta sua mão aí, toma posse, querido. Rapaz, isso não é uma mandinga gospel, não. É só para sua mente entender que é para você. Não é para a pessoa que está do seu lado, não é para quem ficou em casa. É para você que está aqui. Obrigado, mano. Pode deixar um embaixo, um em cima, tá tranquilo. Irmãos, se você não sabe, é água de coco. A galera do Metanoia acho que não sabe. Aqui a gente serve água de coco. Estamos na Bahia, né, irmão? Mateus capítulo 11, a partir do verso 12, diz assim: Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam a força se apoderam dele. Eu vou ler de novo. Você guarda as palmas, guarda a vibração, porque é para vibrar. Mas presta atenção, desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e que os que se usam essa força se apoderam dele. Aleluia! Eu achei que ia ser mais forte. Queridos, a palavra está dizendo que o reino dos céus é tomado à força. Se você conhece um pouco da palavra do Senhor, esse versículo parece estranho. Ele parece que vai numa linha diferente de toda a Bíblia, porque ao passo que a Bíblia diz assim, olha, confia no Senhor, descansa nele, fica tranquilo, ele vai agir, ele vai fazer todas as coisas acontecerem, não se turbe o vosso coração, crê no Senhor, fica tranquilo, descansa. Apesar da palavra em muitos textos mandar a gente descansar, nem força, nem violência, mas pela palavra. Presta atenção, ela parece que está se contradizendo. Parece que a palavra está falando assim, ó, tudo que eu disse até agora, para você não se cansar, não andar ansioso, não precisar andar com toda a preocupação, agora parece que ele está invertendo e dizendo, ó, agora se esforça. Mas nada disso. A palavra diz assim, ó, o reino dos céus é tomado à força. Os que usam essa força, os que usam de força, se apoderam desse reino. Eu não sei se você consegue alcançar do que essa palavra está dizendo, mas quando a palavra está dizendo aqui força, ela não está se referindo somente ao nosso esforço. Sim, existe a parte do nosso esforço, do nosso labor em cumprir o reino de Deus, mas ela está muito mais se referindo à força de Deus. Porque no final das contas esse texto está falando sobre o reino de Deus. Eu não sei quais são os seus desafios. A gente vem falando a respeito de confiar no Senhor, descansar nele, de renovar as forças, de confiar no Senhor com todo o nosso coração. Porque o mundo jaz no maligno, a palavra diz. Todos nós temos desafios, circunstâncias sendo vividas, problemas, soluções que precisam ser tomadas, dadas para as nossas circunstâncias. E isso nos permeia. Quando nós somos pequenos, estudantes, nosso problema talvez seja a prova que vai ter, uma nota baixa e vermelha que você tirou do seu boletim, não quer que seu pai descubra, e é aquela canseira.
para tirar uma nota boa. Tá lembrado? Puxa da memória. Era a nossa única preocupação. Ô tempo bom. Quando a nossa única preocupação era ir para a escola, brincar com os amigos, e era uma provinha aqui e acolá, para tirar uma boa nota, e se não tirasse, aí era reclamação dos pais, tomar uma surrinha. Só isso. Aí você foi crescendo, e seus desafios mudaram. Você talvez foi para uma faculdade, e aí começou a ingressar na faculdade, se você fez. Alguns não tiveram oportunidade de ingressar na faculdade, ter o desafio do vestibular, tudo aquilo. Meu Deus do céu, será que eu vou passar? O que eu vou fazer? Eu vou ser, sei lá, um dentista, eu vou fazer administração, contabilidade, direito, o que eu vou fazer? E vêm os desafios da sua vida. E alguns não tiveram essa oportunidade, tiveram que entrar no mercado de trabalho do jeito que estava, porque precisavam trabalhar, pagar contas, então começaram a trabalhar. E aí vêm os desafios da vida, nos apresentando os nossos problemas. O tempo passa, você se forma, ou você continua trabalhando, você cresce no emprego, você consegue abrir uma empresa, você talvez se casa, e outro desafio, encontrar alguém, tem um monte de gente esperando. Quem está esperando aí? Dá um glória a Deus. Será que só tem isso? Quem está esperando alguém, dá um glória a Deus. A palavra diz que em tudo, mesmo na espera, dai graças. Se você não deu glória a Deus, pode ficar sem, hein, irmão? Queria dizer não. Outro desafio. Talvez você está aqui, já é casado, e aí vem o desafio dos filhos. Ei, desafio, vou passar pelo meu agora. Quem não sabe, a Milena está grávida, anunciei no culto passado. Glória a Deus, estou feliz demais. A ficha não caiu ainda, porque a barriga não cresceu, mas desafios que vão se apresentando na nossa vida. Aí o filho nasce, cresce, vem os desafios dele na escola. Agora inverteu, você que era aquele que ficava na escola, agora você está educando seu filho. Sabe a vida como um ciclo, que ela se reinicia, geração após geração, reino após reino. Os reinos vêm e vão, mas o trono acima está. O que eu quero que você entenda essa noite é que a nossa vida passa. Os seus problemas, eles passam. Eles têm duração, data de validade. Mas a única coisa que permanece é o Senhor e a sua palavra. Por isso que a palavra do Senhor está dizendo assim, olha, o reino dos céus, ele é tomado à força. E o que se esforçam, aqueles que usam essa força se apoderam dele. Porque há uma força que não é a minha nem a sua, não é aquilo que nós cremos ou podemos produzir, mas a que o Senhor produz. Isso serve para os seus problemas pessoais, para a sua vida pessoal, emocional, física, espiritual, mas também serve para todo o reino completo, como nós conhecemos, reino de Deus, desde o tempo antes de Cristo, onde foi postos reis e sacerdotes, aonde Jesus depois vem, traz uma nova aliança, um novo tempo para nós. Tudo isso, esse reino está sendo construído e montado. Aí depois veio os apóstolos, os discípulos, escrevendo muitos deles o Novo Testamento, para chegar em nós hoje. Essa construção vai acontecendo. E nós fazemos parte desse reino. Você faz parte dessa história, você faz parte de um todo, de uma completude que é o reino de Deus. Só que você precisa se apoderar dele, a força. Só que eu quero que você entenda essa noite que não é a sua força, mas a força de Deus. Presta atenção. Isaías 41, verso 10, não precisa abrir, eu preciso ler alguns textos aqui, diz assim, não tema, porque eu estou com você. Não fique com medo, porque eu sou o seu Deus. Eu lhe dou forças. Sim, eu o ajudo. Sim, eu seguro com a minha mão direita a minha mão de justiça. Salmo 73, o salmista diz no verso 26, o meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração, a minha herança para sempre.
A palavra está dizendo que a nossa força, se você já tem a Cristo como seu Senhor e Salvador, se você já entendeu a mensagem da cruz, Ele se tornou a sua força. Ele é a sua força. Mas eu quero que nós entendamos que o cenário se cria. Bom, o reino de Deus é tomar a força. As nossas circunstâncias exigem força. E Deus é um Pai amoroso. Ele nos ensina, Ele nos aprova, Ele nos aperfeiçoa. Então, se por algum motivo você está vivendo a sua vida tranquila demais, onde você não está precisando pedir a Ele forças, Ele vai trazer motivos pelos quais você vai precisar da força do Senhor. Veja bem, nós servimos a um Deus que tem ciúmes de nós, diz a palavra. Sabe como o noivo tem ciúme da noiva? Como você se casa, né, Teles? Você se casou com a Du, uma moça jovem na época, e aí aquela paixão, aquele amor. Agora, uma senhora bonitona, já com a filha bonitona. Existe ciúmes, exclusividade. O Teles da Du e a Du do Teles. Não tem como vir uma terceira pessoa, senão não funciona. É assim o Senhor conosco. Ele tem ciúmes de nós, o noivo tem ciúmes da noiva. E Ele quer que nós procuremos nele essa força. É por isso que Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 12, abre a sua Bíblia aí que você vai grifar esse texto. 2 Coríntios, no capítulo 12, a partir do verso 9. Paulo ele vai falar justamente dessas circunstâncias, pelas quais ele precisa de força. Pelas quais ele na angústia, precisa do Senhor, o Deus que dá a força. 2 Coríntios, capítulo 12, verso 9. Quem achou diz amém. Não vou pedir misericórdia, não. O telão está indo, tá? Pronto, tem misericórdia. 2 Coríntios, capítulo 12, verso 9, diz assim: então ele me disse, o Senhor Deus está dizendo a Paulo: a minha graça é que basta a você, porque o poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Eu vou ler de novo. Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Começou a entender? Você começou a entender, o texto vai continuar, a gente tem mais coisa para entender desse texto, mas está começando a assimilar que o poder do Senhor se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Se você está forte, está tudo bem, as circunstâncias vão bem, você não precisa de Deus. Está tudo bem, você não está sentindo falta de nada, você está suprido em tudo, sua saúde está boa, seus problemas acabaram. Seus problemas acabaram. Está tudo bem, não precisa de Deus. Mas a palavra diz, olha, Paulo, a minha graça basta. Nesse texto, Paulo está reclamando, pedindo ao Senhor, Deus, eu tenho um espinho na carne, que o Senhor não tira. E a resposta do Senhor para ele, Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí o texto continua dizendo, de boa vontade, pois, mas me gloriei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Me gloriei nas fraquezas, para que o poder de Deus se repouse em mim. Ele está falando assim, ó, eu estou fraco, está difícil, está complicado, eu preciso de força. Mas enquanto isso acontece, eu vou glorificar o Senhor. E enquanto eu faço isso, o poder de Deus repousa em mim. Eu quero que você saia daqui essa noite entendendo como você pode receber um batismo de poder do Senhor. Como você pode receber dos céus essa força, esse poder. Como diz o pastor Theo, esse dunamis, a força do Senhor.
como ela pode repousar sobre você. E Paulo está falando justamente isso. Olha, na minha fraqueza, o poder de Deus começa a ser aperfeiçoado, porque onde a minha mão não alcança, onde eu não consigo mais, onde as circunstâncias não são eu mais que resolvo, o poder de Deus vem à tona, Ele ressurge com poder e glória, transformando tudo que há, tudo que existe. Você só consegue viver um milagre e presenciar poder de Deus quando você precisa do milagre. Sejam os missionários que estão aqui arrecadando recurso para pagar uma viagem missionária, uma mensalidade, e precisam do Senhor, o socorro, o refúgio, a provisão. E nesse lugar de fraqueza, Deus se aperfeiçoa e mostra o poder. E na sua vida, o que você está vivendo difícil? O que está difícil na sua casa? Nessa fraqueza, Deus quer demonstrar poder. Nesse ponto, onde está difícil, onde você não consegue, Deus quer se manifestar. Porque nesse lugar, você vai enxergar poder de Deus. Está enfermo? Deus pode manifestar poder. Está triste? Deus pode trazer alegria e manifestar poder. Está ansioso? Deus pode sanar o seu coração. Está preocupado? Deus pode aliviar todo o seu jugo pesado e trocar por um suave e mostrar poder. Precisa de um socorro financeiro? Deus é o socorro bem presente na angústia. Nessa hora, Deus mostra poder. Nesse momento, o poder se aperfeiçoa. O texto continua dizendo assim: por isso, sinto prazer nas fraquezas. Eita, Paulo, difícil. Pensa que o homem está dizendo assim: eu sinto prazer nas fraquezas. Rapaz, esse é um padrão que só o Espírito Santo traz para mim e para você. De você se sentir fraco, impotente, em qualquer circunstância, e você conseguir sentir prazer. Mas eu consigo entender porque Paulo está falando isso. Ele consegue sentir prazer porque ele já, pelos olhos da fé, consegue enxergar que é nesse lugar que Deus vai atuar. E é prazeroso ver o Deus da força trabalhando, atuando, transformando. É prazeroso ver Deus agir. Então quando Paulo fala: eu sinto prazer na fraqueza, não é que ele gosta de se martirizar, de ficar lá num lugar de poxa, de coitadinho, não. Paulo está falando: eu sinto prazer quando eu sou fraco, porque aí é que eu sou forte. Porque Deus, Ele entra com a providência. Aí o texto continua, nos insultos. Paulo está dizendo que sente prazer nas fraquezas, ele sente prazer nos insultos, nas privações. Privação é quando você quer algo e não pode. Você precisa comprar algo e não dá. E Paulo está dizendo: olha, sinta prazer, porque Deus está te dando a oportunidade de ver o poder dele se cumprir. Nas perseguições, nas angústias, por amor a Cristo. Aí é uma chave, meu Deus do céu. Paulo tem garantia de que o Deus da força vai vir com poder e glória, porque tudo o que ele estava fazendo era por amor a Cristo. Eu não estou falando e pregando uma palavra aqui, irmão, que Deus vai te dar tudo o que você quer, que Ele vai fazer você ser rico e ter todas as coisas desse mundo, e que não haverão desejos pelos quais você vai sanar através de Deus, porque Deus não é um amuleto, Deus não se compra ao Senhor, mesmo com as nossas atitudes, não dá para comprar a Deus. Mas Paulo está dizendo: olha, eu sei que Ele vai vir, eu sei que Ele vai sanar todas essas coisas, porque o que eu estou fazendo é por amor a Ele. O contexto de Paulo é de perseguição, de privação, porque ele estava pregando o Evangelho, muitas vezes sendo perseguido, caluniado, passando por angústias, momentos de escassez e por vezes prisão. E ele sabe que as leves e momentâneas tribulações que ele estava passando, meu amigo, não dá para comparar. A glória que há de ser revelada, você precisa entender. A chave muda quando é por amor a Cristo. Se você estiver passando por alguma circunstância difícil e precisa da ajuda de Deus,
A primeira pergunta que você precisa fazer é por amor a Cristo? É por amor a Cristo que eu estou passando por isso? Ou não envolve nenhum amor a Cristo? Porque se você só quiser sua casa própria, e isso não fizer diferença nenhuma ao reino, Deus pode te dar, mas também pode não te dar. Mas se o seu coração for ter uma casa, sua família ajustada, um padrão, e começar a receber pessoas e cuidar das pessoas nesse lugar, por amor a Cristo, Ele realiza. Por amor a Cristo. E o texto finaliza dizendo: porque quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. É nesse lugar de fraqueza. Esse lugar é o cenário perfeito. Então eu quero te alegrar essa noite. Eu quero te trazer alegria. E talvez você possa sentir prazer. Porque se está tudo bem com você, se está tudo certo, improvável você conseguir ver Deus agir. Se não tem problema, tá tranquilo. Mas também Deus não vai agir, você não vai conseguir ver a força dele. Mas se você está precisando dele, se você precisa da força do Senhor, se você precisa de uma ajuda, de um escape, se você precisa de algo que você não consegue mais, eu quero te trazer alegria, porque você está vivendo um cenário perfeito. Está tudo montado, só esperando você entender que vem dele a força. Aí Deus vem, Deus começa a agir, Ele começa a transformar. Quando você começa a transformar a sua mente, entender que todas as coisas que faz, e eu e você podemos fazer por amor a Cristo, Ele começa a agir com tudo que Ele tem. Mas eu quero fazer você entender como a gente acessa essa força. Eu acho que já ficou claro que o Senhor é a nossa força, que nós precisamos dEle, e o cenário, por mais que seja difícil, ele é perfeito para ver Deus agir. Mas a pergunta é: como eu recebo essa força? Como Deus vem com poder e glória sobre mim? Como eu posso então ter o prazer de enxergar Deus agir e mudar toda a circunstância à volta? Como? Capítulo 8, verso 10, o livro de Neemias. Se você quiser, vai lá e já grifa, deixa grifado na sua palavra, porque esse é um verso muito importante. Diz: a alegria do Senhor é a nossa. A alegria do Senhor é a nossa. Está fraco ainda. A alegria do Senhor é a nossa. O que é a nossa força, querido? Do Senhor. Aula de português, volta lá. Sujeito. A alegria do Senhor é a nossa força. Quando o Senhor está alegre com você, essa força repousa sobre você. Se Ele não estiver alegre com você, ela não vem. Está alegre com você, a força começa a vir repousar sobre você. Ele não está alegre, não vem. Mas aprove o Senhor, a palavra nos deixou a forma pela qual nós podemos alegrar a Deus. Trazer alegria ao Senhor, para termos força. Nós podemos alegrar, assim como um filho, ele pode alegrar o pai com as suas atitudes. Nós podemos alegrar o coração de Deus, diz a palavra. É como o Espírito Santo descendo como uma pomba sobre Jesus, e uma voz vindo do céu: esse é o meu filho amado, em quem tenho prazer. Você precisa ser esse filho amado que Jesus tem prazer, que o Pai vem sobre você, repousa com o Espírito Santo e diz: esse é o meu filho amado, em quem tenho prazer. Não é difícil você perceber se Deus tem prazer em você ou não.
basta você ser sincero. Se a sua vida, as suas atitudes, aquilo que você faz, aquilo que você pensa, agradam o coração de Deus ou não. O Senhor colocou no nosso coração um senso de certo e errado, de bem ou mal, e todos nós sabemos, mesmo uma pequena criança que vai botar o dedo na tomada e fica olhando para o pai, se ele está olhando ou não, já sabe. Você, um rapagão, uma mulher formada, sabe o que é certo e errado, e sabe se você está agradando o coração de Deus ou não. Mas talvez você não consiga ainda discernir o que é fazer a vontade do Pai e agradá-lo. Jesus deixou isso para nós. João capítulo 4, verso 31, pode abrir. Jesus vai nos ensinar algo muito poderoso. Jesus estava no poço com a mulher samaritana. A palavra diz que aquela mulher, a princípio, não entende quem Jesus é. Jesus revela a vida da mulher todinha, fala da água da vida, ele converte o coração daquela mulher. A palavra diz que essa mulher ela prega para a cidade inteira, e Jesus alcança muitos corações naquele dia. E esse é logo depois que isso acontece. Capítulo 4 de João, verso 31 diz assim: enquanto isso, os discípulos pediam a Jesus, dizendo: mestre, coma. Mas ele lhes disse: tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Jesus está ali, os discípulos estão pedindo para ele comer, provavelmente já há um tempo sem comer, e precisando recobrar as forças. Você já ouviu o ditado que diz que saco vazio não para em pé? A gente come para ter força. Jesus, ele está falando sobre força, porque os discípulos estão falando: olha, come, Jesus. Ele olha: uma comida tenho para comer, essa vocês não conhecem. O texto continua dizendo: então os discípulos começaram a dizer entre si: será que alguém lhe trouxe algo para comer? Jesus então declarou: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Precisa de força. Está mal espiritualmente, caindo pelas pernas, está abatido, está sem ânimo, está sem força. Existe uma comida para comer, que é fazer a vontade do Pai e realizar a sua obra. A matemática é a seguinte: se eu não tenho força, meu casamento está difícil, a criação dos meus filhos está difícil, financeiramente está difícil, não tenho força, não estou conseguindo. O convite de Jesus nesse texto para nós é o seguinte: esquece os seus problemas, vem fazer a vontade do Pai e cumprir a obra. Essa força repousa sobre você, e como a palavra diz, os lírios dos campos, as aves dos céus recebem do Senhor aquilo que precisam, quanto mais os meus filhos. O convite, a matemática do Senhor para nós é: busque o reino de Deus em primeiro lugar, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. A matemática de Deus para nós é: esquece da sua vida. Quem perder a sua vida por amor a mim, ganhá-la-á. Esquece do seu contexto, do seu problema. Vem me servir. Vem servir as outras pessoas. Vem cumprir a obra. E a palavra diz que a verdadeira obra é cuidar do órfão e da viúva nas suas necessidades. É pensar no outro como a nós mesmos. Amar ao próximo como a nós mesmos. Quando você começar
a tirar o foco daquilo que você está vivendo, do seu drama, da sua dificuldade, e começar a colocar o foco em Deus. Como eu posso servir você? Como eu posso abençoar outras pessoas? Como eu posso ser aquele que vai ser uma resposta de oração para alguém, um luzeiro nessa geração, o dispenseiro dos seus mistérios? Deus, eu não quero ficar juntando coisas para mim, mas eu quero abençoar outros. Mas a minha fraqueza está difícil, Senhor, a minha circunstância, eu estou sendo caluniado como Paulo, às vezes circunstâncias muito severas, saúde está indo por água abaixo, parece que não para. Eu lembro de um tempo na nossa família que era um negócio, depois outro, parece que nunca ia parar. Parou, graças a Deus. Mas sabe onde a gente se fortalece? Fazendo a vontade do Pai, realizando a obra. Eu estou caminhando para finalizar e eu quero que você anote uma coisa. Eu quero que você anote 5 atitudes pelas quais você vai agradar o coração de Deus. Você vai servi-lo, Ele vai se alegrar, Ele vai ficar feliz com você e você vai começar a se renovar. Preparou? Papel, caneta, celular? Primeira atitude que você precisa ter: seja convicto da sua salvação. Talvez você tenha entrado aqui essa noite, já ouviu a Cristo, já recebeu como Senhor e Salvador. A minha palavra para você é: seja convicto do que Deus fez com você. Não duvide. Não traga questionamentos, pensando, será que realmente o Espírito Santo habita em mim? Será realmente que Ele é meu Senhor? Será que eu aceitei de fato? Seja convicto. Se você está com dúvida, esclareça sua dúvida, marca um gabinete com um pastor, ou seja discipulado e alguém tire a sua dúvida, mas seja convicto da sua salvação, porque esse é o primeiro passo para receber todo o resto. Se você não tiver o Espírito Santo aí dentro do seu peito, nada disso que eu estou falando vai importar, não vai servir para a sua vida, para você, para os seus dramas, dificuldades, muito menos para o reino de Deus. Como é que você quer servir a um reino pelo qual você nem faz parte? Seja convicto da sua salvação. A segunda atitude que agrada o coração de Deus: seja justo. Seja justo em tudo que você fizer. Seja justo no seu trabalho, com o seu patrão. Se você é assalariado, você recebe um salário, seja justo no tempo em que você está servindo aquela pessoa e recebendo em troca por aquilo. Se você é um patrão, seja justo com o seu funcionário, o labor que ele presta, o serviço que ele presta para você, e dê a ele a justa medida que ele precisa. Se você tem uma circunstância que você está vivendo, seja justo. Não queira se atribuir de vantagem, de coisas pelas quais você vai se beneficiar, essa é a palavra. Porque, querido, você pode esconder dos outros, você pode esconder de qualquer um, mas de Deus ninguém esconde nada. Não dá para se esconder. Tem uma música das crianças que diz que não dá para brincar de esconde-esconde com Deus. Não dá. Seja justo, ao menos com a justiça que Deus colocou no seu coração. Porque a palavra diz ainda que a nossa justiça para Deus é como trapos de imundícia. A gente nem sabe ser justo, mas pelo menos ao seu coração seja justo. Terceira atitude que agrada a Deus: seja verdadeiro. Fale a verdade. Não minta. Não minta para os outros, não minta para você mesmo, não minta para se beneficiar, não minta para sair bem na foto, para ser o bonito, para ser o melhor, não minta no trabalho, não minta no telefone, fale a verdade. Você quer agradar a Deus? Você quer ser fortalecido no poder dEle? Você quer que a alegria dEle seja sua força? Não minta, porque em Deus a verdade gera a vida, mas a mentira, Irmãos, nessas duas aqui que eu acabei de falar, seja justo e verdadeiro, muitos que acessam o dinheiro caem, tantos políticos, tantos homens de poder. A palavra diz, presta atenção, os reinos vêm e vão,
esse homem, essa mulher, que não é justo, que não é íntegro, que não age com verdade, nessa terra pode viver algumas coisas boas, mas na eternidade, acabou. A justa justiça de Deus vai vir sobre cada um nessa terra, e não há nenhum sequer que vai passar. Roma, a Grécia, os impérios que se espalharam por essa terra, eles foram devastados pelo tempo e só o Senhor permaneceu. Só Ele permanece. Seja convicto da sua salvação, seja justo, seja verdadeiro. Quarto, tenha fé. A palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A gente está falando de agradá-lo, de fazê-lo feliz. Acredite, creia com tudo que você tem. Tenha fé, e a fé, a palavra diz que é a certeza do que não se vê. Você não consegue enxergar nenhum palmo na frente, parece que nada vai funcionar, tudo aquilo que Deus te direcionou, que você ouviu, que a palavra te disse, não faz nenhum sentido. Tenha fé. Fé é o que não se vê, com certeza. Não é confiança, é fé, é certeza, é você pisar onde não há chão e saber que no momento que você botar o pé, Deus vai colocar o chão. Tenha fé. Quinto, pregue o Evangelho. Não há como você fazer parte de um reino sem compartilhar sobre o Rei, sem compartilhar aquilo que Deus fez com você, sem falar para as pessoas, todas elas que estiverem à sua volta, no seu trabalho, faculdade, colégio, não importa onde você vai comprar um pão, você está falando de Jesus, você vai no mercado, você fala de Jesus, você está no seu trabalho, você fala de Jesus, você atende alguém, você fala de Jesus, você está dormindo, você está falando de Jesus no seu sonho, com a pessoa que você vai encontrar amanhã, que Deus já te revelou no sonho, e você vai pregar para ela, ela vai se converter. Pregue o Evangelho a tempo, a fora de tempo, não importa onde, como, quando, usando palavra, testemunhando, não usando palavra, só orando, intercedendo. Pregue o Evangelho, querido. Agrade o coração de Deus. Pregue a graça que te alcançou. Quinto e último. Sexto, né? Sexto e último. Flua no Espírito Santo. A palavra diz que o Senhor Jesus nos deixou um consolador. Alguém que Ele garantiu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Deixa Ele fluir dentro de você. Dá liberdade no seu coração. Talvez isso inicie nos momentos de adoração. Aqui. Quando nós vamos adorar junto, isso pode ser uma fagulha, uma centelha, porque existe tanta gente pegando fogo pelo Senhor, ardendo, adorando, e aí é como se você entrasse no meio de uma fornalha, de um fogo, e isso começasse a te acender. Você vem para o culto, o seu espírito, a sua alma começa a ficar inquietas. Adore, deixe o Espírito Santo fluir sobre você, e deixa Ele te dar dons, presentes. A palavra diz que esse Espírito Santo, Ele não vem bestinha, como se não quisesse. Não, Ele tem força, poder, graça. Ele tem dons. Ele quer fazer de você um instrumento das mãos do Senhor, operando sinais e maravilhas, trazendo cura, libertação, fazendo você conseguir prever futuro, irmão. Eu não sei se você sabe, mas um dos dons é profecia. Profecia é falar do que virá. Mas eu já sou pequeno demais. Não. O mesmo Espírito Santo que habita em mim, habita em você. Se Ele quiser, e se você buscar, porque a palavra diz que quando nós buscamos com zelo, Ele nos dá. Meu amigo, Ele te usa como profeta, como apóstolo, como mestre, como evangelista.
Está dando para entender? Está dando para entender que eu e você precisamos alegrar o coração de Deus? E agora, talvez essa pergunta comece a ficar mais clara para você. Eu estou agradando o coração de Deus? Ele está alegre comigo? Queria chamar o Ministério de Louvor para vir chegando para cá. Irmão, eu quero que você entenda essa noite aquilo que eu estou falando. Essas 6 coisas que eu te dei aqui, não sou eu que estou dando, é a palavra de Deus. Alguém identificou isso? Alguém sabe de onde veio essas 6 coisas, 6 atitudes que eu falei? Pastor, não pegou. Não. Abre a sua Bíblia. Abre a sua Bíblia em Efésios capítulo 6, verso 10. Abre aí, irmão. Efésios capítulo 6, a partir do verso de 10. Diz assim, segura aí, irmão. Finalmente, estamos nos finalmente, para você acabar de entender essa noite. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Você está entendendo? Vistam toda a armadura de Deus, para poder ficarem firmes contra as ciladas do maligno. Com o capacete da salvação, com a couraça da justiça, o cinto da verdade, as sandálias da preparação, da pregação do evangelho da paz, o escudo da fé e a espada do Espírito. Quero que você fique de pé. Levanta no seu lugar. Querido, em nome de Jesus, eu quero que você saia dessa noite feliz. Essa não é uma palavra para te trazer tristeza, muito pelo contrário. Se você está passando por uma luta de circunstância, você está vivendo um cenário perfeito. Você está vivendo exatamente o lugar que Deus pode mostrar o seu poder e a sua força. Mas talvez essa noite, você está passando por tudo isso, e você entende que você ainda não tem esse Deus no seu coração, ainda não recebeu o Espírito Santo. Nós vamos adorar aqui juntos, e renovar as nossas forças, e pedir a Deus, Deus, me dá essa força, Deus, eu quero te alegrar, e você vai colocar diante do Senhor, você crente no Senhor Jesus, talvez alguma dessas atitudes, alguma dessa armadura, parte dessa armadura que você precisa recolocar, que você precisa resgatar, seja o Espírito, a espada do Espírito, o fluir no Espírito Santo de Deus, seja o escudo da fé, a sua fé está fraca, você não está conseguindo crer, seja a verdade, o cinto da verdade, irmão, é porque a mentira, ela faz você expor as vergonhas, o cinto é o que segura. Quando você é verdadeiro, você não é posto em lugar de vergonha. A couraça da justiça, o capacete que blinda a sua mente, a salvação é o que blinda a sua mente. Eu sou filho de Deus, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. O diabo, Satanás não pode me tocar. Todas as coisas se fizeram novas. Eu sou nova criatura. E o que Satanás está tentando colocar na minha mente, isso não vale mais. Isso não é para mim. Eu sou nova pessoa. Eu não sou mais aquele que eu fui um dia. Eu sou transformado. E talvez você precise se renovar com o capacete de salvação, falando, Deus, eu creio e eu não vou duvidar. Mas talvez você precise essa noite receber a salvação em Cristo Jesus, o Senhor como o Senhor e Salvador, justo juiz na sua vida. E eu quero te convidar a vir aqui no altar, para que nós oremos com você. A intenção do meu coração não é te envergonhar. A palavra diz que quando nós confessamos ao Senhor como Senhor e Salvador, no momento certo, na glória, Ele nos confessa diante do Pai. Ele confessa, esse é o meu Filho amado, em quem tenho prazer. O meu Espírito Santo habita aí dentro. Eu
como a parábola diz, vem, vem filho, entra no gozo do teu Senhor. Aquilo que eu estou te propondo hoje não é para você fazer parte de igreja, não é por religião, mas para que você tenha no seu coração a presença do Deus vivo, verdadeiro, que não muda, que não passa, o Espírito Santo de Deus, para que o seu nome seja escrito no livro da vida. Não se envergonhe. Todos nós, ou pelo menos a maioria de nós, passamos por isso um dia, e foi a melhor decisão que nós tomamos. Levanta a mão quem já fez isso. Levanta a mão alto. Se você entende que essa palavra é para você hoje, o Espírito Santo está te tocando e mexendo com o seu coração, eu quero te convidar a sair do seu lugar e vir aqui, eu vou orar por você. Se você está ansioso, você não consegue ir sozinho, você pode pedir a alguém que está do seu lado, não tem problema, só vem para cá. Glória a Deus, meu filho, vem para cá. Deus te abençoe. Aleluia. Se tem mais alguém, eu quero te convidar, ainda dá tempo. Vem pra cá, eu quero orar por você. Eu quero profetizar sobre você vida e abundância. Que o Senhor fortaleça, renove as suas forças. Existe mais alguém aqui? Sai do seu lugar, vem pra cá, ainda dá tempo. Há mais alguém? Eu vou insistir porque o Espírito Santo está agindo no seu coração. Está na hora, querido. Está te chamando. O Senhor está te chamando para casa. Sai do seu lugar, não se envergonhe. O seu coração está em chamas. Parece ter um negócio dentro de você. Parece que tem um negócio querendo te empurrar. Já é o Espírito Santo de Deus querendo que você assuma aquilo que o Espírito Santo já começou a trabalhar no seu coração. A semente já foi plantada, ela vai germinar e dar fruto, mas você precisa se posicionar. Sai do seu lugar, vem para cá, não há vergonha. Seja transformado pela palavra, seja transformado pelo Espírito Santo. É a sua vida, é o seu futuro, é a sua salvação que está em jogo. Sai do seu lugar, vem para cá. Há mais alguém? Jesus te abençoe, meu filho. Vem para cá. Glória a Deus. Glória a Deus. É festa no céu, querido. Há mais alguém? Há mais alguém? Tem mais alguém? Tem mais alguém? O Espírito Santo está falando que tem. Segura na mão da pessoa que está do seu lado. Segura aí. Feche seus olhos. Começa a orar por quem está do seu lado. E começa a pedir para que o Espírito Santo fale com quem está do seu lado. Não importa quem seja, talvez você nem conheça, mas começa a pedir: Espírito Santo, quebra as correntes, quebra as amarras, tudo que possa impedir. Talvez a pessoa que está do seu lado já seja um crente no Senhor Jesus. Não tem problema, começa a orar para que o Senhor fortaleça e traga força nas suas circunstâncias. Espírito Santo de Deus, tem liberdade no nosso meio. Age, quebra as cadeias, liberta, Senhor. Quebra as amarras, tira a vergonha. Tira, Deus, tudo que impede. Sai agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você sente que essa é a noite de se entregar completamente ao seu Jesus, não precisa nem soltar a mão de quem está do seu lado.
Só puxa ela com você para você não vir sozinho e vem. Que o Senhor está te chamando. Há mais alguém? Há mais alguém? Mais essa vez. Eu não vou perguntar, eu vou pedir, sai do seu lugar e vem. Tá na hora. Tem mais. Tem que o Espírito Santo está falando comigo, tem mais. Nós vamos dar um tempo aqui. Não tem problema. O motivo pelo qual nós estamos aqui é adorar o Senhor em primeiro lugar e amar ao próximo. Nosso coração é cheio de amor por vocês. Se tiver que esperar, eu vou esperar, não tem problema. Presta atenção. Nosso inimigo, Satanás, não quer que eu e você façamos isso. Sabe por quê? Porque você vive uma prisão. Você vive uma prisão. E o nosso inimigo quer isso, que você vive essa prisão. Na sua mente, o aprisionamento que Satanás traz é que se você vier aqui na frente, você vai ter que mudar quem você é. Você vai ter que ser uma pessoa diferente. E aquilo que você gosta, você vai ter que largar, você vai ter que mudar. A diferença é que é Deus quem faz isso. Nem por força, não por violência, mas pela palavra. Quem vem aqui na frente muda sim, mas não muda por obrigação, muda por prazer. Porque o Espírito Santo de Deus começa a mudar. Ele começa a mudar o que você gosta. Ele começa a mudar o que você pensa. Ele começa a mudar quem você é. E as coisas vão acontecendo. Não tenha medo. Sai do seu lugar. Tem mais alguém aqui? Sai do seu lugar agora e vem. Em nome de Jesus. Essa é a noite de salvação. O Espírito Santo está se movendo. Há mais alguém? Sai do seu lugar. Eu não vou encerrar esse tempo. A gente
gente vai adorar. A gente vai entoar cânticos ao Senhor. A gente vai renovar as nossas forças. Você que está aí vai renovar as suas forças. E se enquanto a gente adora, enquanto a gente louva o Senhor, você ainda quiser vir aqui, se você quiser, enquanto a gente estiver nesse tempo de adoração, você vai sair do seu lugar e vir à frente para aceitar o Senhor Jesus. Mas eu não quero encerrar agora esse tempo. Em nome de Jesus.